Bom, irmãos, os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Salmo que foi lido, Salmo de número 77. Nós continuamos a sequência que nós já temos observado há algum tempo, tentando perceber aí profundamente no saltério o que nós aprendemos em maior destaque em cada salmo. Nós temos caminhado já há algum tempo por essa série, tem sido mais observado nos cultos de oração e, eventualmente, nos cultos dominicais. Antes que nós iniciemos a exposição das epístolas pastorais, nós estamos meditando no saltério aqui. Nós continuamos na sequência de salmos que tem sido atribuída a Asaf como seu autor, que é o líder, foi um líder de adoração no templo, um líder levantado por Davi no templo de adoração ao Senhor ali. Esses salmos, eles fazem parte do terceiro livro do saltério. Nós temos considerado, irmãos, para o nosso entendimento mais profundo, o contexto do saltério atribuído ali o povo que retornava a Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Esses livros, eles contam uma história. Esses 5 livros retratam a história da redenção do povo de Deus com o Senhor. E o livro 3, especificamente, cria um cenário espiritual em que retrata a história do povo de Deus no cativeiro babilônico. Então, desses 5 livros, o terceiro livro é um livro mais sombrio, é um livro mais escuro, é um livro mais pesado, é um livro que mostra a indagação, o questionamento constante, se o Senhor ainda mantém um pacto com o seu povo, se as promessas que o Senhor fez a esse povo para solidificar, para afiançar esse pacto, ainda permanecem de pé, porque aquela situação que eles experimentam é uma situação de agonia, de dor, é uma situação negra. Então, esses livros contam uma história de louvor, uma história de lamento, uma história de agonia, uma história de sofrimento, uma história de angústia, uma história de desespero, mas uma história de esperança e de gratidão. Especificamente o Salmo número 77, nós vemos esses temas perpassando: louvor, lamento, gratidão, exaltação, mas também encharcado aí de angústia, de desespero. E essa sempre foi a história do povo de Deus desse lado da eternidade. Nós não temos uma trajetória linear, plana. Nós, em alguns momentos, estamos lá em cima, em outros momentos, nós estamos declinando, em alguns momentos, nós nos pegamos caídos, em outros momentos, nós nos vemos levantando. Mas a história do povo de Deus, do remanescente fiel do Senhor, é aquele que sempre se levanta e a sua história é marcada pela sua proximidade com Deus, independente das lágrimas, dos sofrimentos, das dores, das tristezas. E é importante perceber isso porque o povo que retorna do cativeiro precisa entender que ainda há esperança. Deus não tirou a sua mão poderosa e misericordiosa deles. Essa mão poderosa, essa mão graciosa, essa mão que acolhe, que acalenta, essa mão que protege, ainda está voltada para esse povo, apesar de não ser vista, não ser sentida, não ser percebida. E esse povo que retorna com Esdras e Neemias precisam ser lembrados disso. Por isso, esses livros, principalmente o terceiro livro, ele contém muitos relatos históricos, muitas recordações, muitas lembranças. Olha, agora vocês não podem ver, mas Deus já agiu dessa forma favorável a nós, com seus prodígios, com as suas maravilhas, com as suas obras maravilhosas. E o povo precisa ser lembrado disso. Então, nesses salmos, nós encontramos a esperança sendo garimpada.
a esperança sendo buscada nos escombros de um povo que foi sucateado, que foi dizimado no aspecto de fé ali. A geração se foi que entrou no cativeiro e agora nós vemos outra geração retornando no cativeiro. Dessa forma, o Salmo 77 retrata duas ênfases. Uma ênfase individual, que é constituído por um lamento, do versículo 1 ao versículo 9, e uma ênfase que mostra o agir corporativo de Deus no meio do seu povo. E aqui há uma transição do lamento e passa a louvor, a gratidão, a exaltação. Então, o que nós aprendemos com o Salmo 77? O amor de Deus resiste às nossas angústias. O amor de Deus resiste às nossas angústias. Um dos destaques interessantes deste salmo é essa mudança de foco do individual para o corporativo. De que quando Deus parece em silêncio em nossa experiência particular, nós podemos ouvi-lo quando nós nos ajuntamos ao povo dele. Quando Deus parece não ser visto na nossa experiência particular, quando ele não pode ser percebido, quando ele não pode ser sentido, nós podemos enxergá-lo no ajuntamento do seu povo, na comunhão do seu povo. E essa é a grande ênfase. Na verdade, esse é o consolo que o salmista mostra aqui, em que quando Deus não é visto, quando Deus não é percebido, quando a voz do Senhor não pode ser ouvida, no ajuntamento do povo dele, no seu rebanho, nós podemos vê-lo e ouvi-lo e também experimentar a sua presença. Esses destaques, eles são pedagógicos, eles são instrutivos, porque eles nos lembram qual deve ser o nosso foco. Nós fomos retirados do nosso isolamento, de uma certa individualidade, para sermos colocados no coletivo, para sermos colocados em um corpo, para sermos colocados em rebanho. E essa nova natureza que nós recebemos, esse novo homem ao qual nós somos constituídos, ele carece, é vital para ele os nutrientes que só podem ser tirados do ajuntamento santo. Por isso que o isolamento enfraquece. Por isso que o egoísmo é uma praga consumista e ativista que sempre bateu na porta do povo de Deus. E aí, na nossa presente geração, que cada vez mais se torna consumista, cada vez mais se torna ativista, cada vez mais busca o isolamento, ela conseguiu perceber um subterfúgio para que a sua imaturidade, a sua fragilidade por falta de nutrição do corpo seja minorada ou pelo menos escondida, que é o conhecimento bíblico e teológico. Eles confundiram a sabedoria com inteligência ou com o apurar de conhecimento. O povo de Deus se torna sábio no exercício do conhecimento bíblico dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. E o conhecimento que não é exercido no meio do povo de Deus é um conhecimento estéril, é um conhecimento que não nutre, é um conhecimento que não dá vida. Mas então foi percebido esse artifício para mascarar e tornar plausível o isolamento, a falta de envolvimento. Que as pessoas não vivem a vida da igreja, não buscam igrejar, apenas frequentam as reuniões comuns e vivem as suas vidas isoladamente, mas leem muito, assistem muitas pregações, fazem muitos cursos e conseguem desenvolver discursos profundos e extensos da teologia, do saber cristão, da Bíblia, mas as suas vidas não exibem que eles fazem parte de um corpo, que eles fazem parte de um coletivo, que eles fazem parte de uma comunidade. O grande problema disso é que um dia eles serão assaltados em áreas que não foram nutridas, fortalecidas e solidificadas, porque
eles não viveram a vida no corpo, não viveram a vida no lapidar um ao outro, no solidificar um ao outro, no fortalecer um ao outro, que só é possível acontecer pelo atrito, pelo encalejar, do fortalecimento da comunhão dos santos, do ajuntamento. E quando eles forem assaltados nessas áreas, nessas situações, em suas vidas, então eles vão se sentir empobrecidos de fé, e muitos deles abandonam a fé, abandonam a igreja porque dedicaram a sua vida à igreja, liam muito livros, liam muito a Bíblia, e mesmo assim, quando se depararam em tal situação, perceberam que a fé que tanto eles nutriram era uma fé fraca, não era uma fé sólida, não era uma fé robusta, já que, não se percebendo assim, eles se dedicaram tanto à igreja, se dedicaram tanto ao estudo da Bíblia. Mas o consolo do salmista é em perceber justamente isso. E essa percepção vem por um exercício de recordação. Se você der uma leitura rápida, você vai fazer isso depois no Salmo 77, você vai perceber que inúmeras vezes, com termos diferentes, ele faz menção a essa necessidade de lembrança, de recordar, de considerar, de cogitar, de perscrutar. Os irmãos às vezes escutam eu falando essa palavra, a ideia é de um escavar da alma, escavar do espírito, buscar, encontrar no mais profundo. Isso mostra o tamanho, a profundidade da angústia. Mas enquanto ele está sozinho, ainda assim, ele não consegue encontrar. E então ele encontra o consolo, não no seu isolamento, não na sua individualidade, mas no coletivo. Então, nas provações da vida, as nossas experiências, elas tentam enganar a nossa mente. E não se engane, meus irmãos, ninguém aqui está falando de racional e emocional, racional e espiritual, a racionalização da fé. Ninguém está falando disso. Esse não é o ponto. Nós somos um ser integral. Nós envolvemos mente, coração e experiência. Envolve razão e afeto. Envolve conhecimento e a experiência comum da fé. A nossa mente, onde reside as reflexões da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, a nossa mente ela é enganada. Ela é tentada a ser enganada nas provações da vida, nas experiências tortuosas da vida, que tentam esconder Deus de nós, que tentam apagar a esperança de nós, que tentam corroer a fé em nós. E nós precisamos, então, conhecer o caminho das pedras para buscar consolo, conforto, segurança na nossa esperança. Nós precisamos conhecer. É isso que nós vemos acontecendo aqui nessa reflexão do salmista. Por isso o tema da nossa reflexão é esse. O amor de Deus resiste às nossas angústias. Porque existem angústias e desesperos que nós experimentamos que parece corroer a integridade, a fidelidade do amor, da compaixão, da misericórdia e do cuidado de Deus. Porque se assim não fosse, nós não teríamos momentos tensos de desespero, em que nós vemos a esperança ruindo, vertendo por nossa mão. Eu não sei se você passou por experiências assim. Se você não passou, você vai passar. Mas eu já passei por inúmeras experiências como essa, em que garimpando esperança e consolo era quase impossível perceber. Noites que eu dormi sem encontrar. Noites que eu clamei para que Deus pregasse os meus olhos porque eu não conseguia. E o dia já iria raiar e mais exercícios e atividades precisavam ser exercidas, independente das minhas dores, das minhas lutas e das minhas agonias. E a fé precisava ser garimpada, buscada, escavada, perscrutada de alguma forma. E a percepção surge, apesar de nós, pelos caminhos que o Espírito Santo de Deus conduz o nosso espírito a perceber que ela ainda está lá.
a esperança ainda está lá. O amor de Deus ainda continua intacto. A maravilhosa graça salvífica e preservadora de Deus ainda continua intacta. Mas esse é um benefício dos santos, irmãos. Esse é um benefício dos eleitos do Senhor. Daqueles que experimentaram um novo nascimento. Aqueles que não nasceram de novo, aqueles que jazem nas trevas, aqueles que são filhos de Satanás, aqueles que não foram arrancados das garras de Satanás ainda, eles não conhecem essa esperança. Por isso eles a buscam na imoralidade, no consumismo, na vida preguiçosa, no emprego, no entretenimento. Eles buscam de alguma forma, mas não conseguem encontrar. E muitas vezes, infelizmente, essa percepção só surge no finalzinho de sua vida. E com corações insensíveis e endurecidos, ainda assim, não conseguem se dobrar diante do Senhor. O amor de Deus resiste às nossas angústias. Apenas nós precisamos mudar o foco das nossas observações, meditar, recordar, refletir, considerar, cogitar, perscrutar, trazer a lembrança, lembrar, pensar. Nós veremos dois grandes pontos, assim como eu fiz a divisão para vocês, do versículo 1 ao 9. Uma angústia individual, aqui é a porção de lamento. Esses pontos terão subdivisões. O segundo ponto, o consolo corporativo. Se a angústia individual é o problema, o consolo corporativo é a solução, que vai do versículo 10 ao versículo 12. Irmãos, o isolamento, inicialmente, sempre parece a melhor opção nas nossas lutas. Sempre nós tendemos a nos isolar. Não quero falar com ninguém. Não quero conversar com ninguém. Não, eu prefiro ficar sozinho. Olha, eu não sei nem o que falar, eu não sei como receber, eu não sei o que vou dizer. Eu preciso de um tempo. Entenda, esse tempo, ele não é um problema em si. A necessidade de ficar sozinho e maturar aquela situação, aquela circunstância, aquilo que acontece, é algo não somente natural, mas é algo que nós precisamos ter. Mas isso não pode se tornar um padrão. Isso não pode se tornar um subterfúgio para gerar em nós inclinações pecaminosas. Porque, entenda, sempre parece uma opção natural, por diversos motivos. E isso se torna um padrão. E todas as vezes que nós passamos por situações como essa, nós sabemos qual a porta que nós devemos abrir e o caminho que precisamos percorrer. O isolamento. Simplesmente assim. Nós nos isolamos, maturamos e buscamos em nós mesmos, em nossa própria e única experiência com Deus, a solução. Nós esquecemos os instrumentos de graça que o Senhor, através de Cristo Jesus, concedeu a nós, munindo os santos com dons, munindo a igreja com todos os instrumentos de curas necessários para as nossas feridas na alma. Nós nos esquecemos completamente e nós nos fazemos autossuficientes. Mas por que esse parece sempre o caminho mais natural? Eu coloquei aqui apenas 3 motivos. Vou explicá-los, mas poderia ter alguns outros. Primeiro, porque é confortável. Ninguém questionará a nossa conduta. No isolamento, nós podemos nos portar da forma que nós quisermos. Nós seremos senhores do nosso comportamento. Nós podemos murmurar e ninguém verá. Nós podemos praguejar e ninguém verá. Nós podemos nos portar como ímpios, como aqueles sem esperança e ninguém verá. E nós ainda permaneceremos como aqueles que são vistos com fé intacta. Segundo motivo, porque é prazeroso.
A autocomiseração e o vitimismo nutrem a natureza caída, nos dando prazer enquanto nós definhamos. Nós nos consideramos aqueles que são alvos de todas as injustiças do mundo. Nós nos tornamos os coitadinhos, as vítimas. E isso gera prazer em nós. Terceiro motivo, porque cria uma impressão asséptica da nossa moralidade e da nossa espiritualidade. Porque assim outros não enxergarão o nosso comportamento da angústia e nós podemos continuar sendo vistos como heróis, como inabaláveis, como aqueles cuja caminhada não há tropeço, não há balançar, como aqueles que permanecem firmes e intactos, independente das suas experiências de fé no decorrer da vida. Esses são apenas alguns dos motivos que o isolamento sempre parece mais natural para nós. Mas adentrando aqui no texto, versículo 1 ao 3, nós vemos qual realmente é a raiz da angústia. Qual é a raiz da angústia, não somente do salmista, mas também, entenda, aqui não existe um contexto específico aqui para a experiência do salmista. Essa experiência ela pode ser facilmente percebida nos momentos em que nós passamos por situações como essa. Se nós observarmos bem, o motivo principal da angústia, do sofrimento, do desespero, não é uma circunstância especial, mas é o silêncio de Deus. Observe como as palavras do salmista aqui procuram descrever quão profunda é a sua situação de agonia. É como se ele quisesse construir um cenário absurdamente desesperador da situação da sua alma naquele momento. Uma situação impossível de ser vencida. O versículo 1, ele mostra o quanto ele grita para Deus, o quanto ele grita para o Senhor, o quanto ele busca em alta voz ao Senhor, e Deus parece ser aquele que está com ouvidos tapados. Simplesmente o Senhor não se inclina para ele, simplesmente o Senhor não coloca a sua mão favorável para ele. Elevo a ideia de choro alto, de grito alto mesmo. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo em alto choro a Deus a minha voz, para que me atenda. Mas Deus parece não ouvir. Deus parece não se importar com a sua dor. Entenda aqui. Mais na frente nós vamos ver qual é o problema. Ele não está lutando com as armas que ele deveria lutar. Ele não está usufruindo com aquilo que o próprio Deus concedeu ao seu povo para que saia do buraco da agonia, do desespero, da dor. Entenda, o grande problema não é a agonia, o desespero e a dor, mas o que ela faz com nossa fé e a nossa confiança em Deus. Ela corrói, ela tira pedaços, ela tenta minar, porque experiências de sofrimentos, de agonia e desespero, faz parte da nossa vida. Por isso que são instrumentos de Deus para a nossa provação, porque depois da provação nós somos fortalecidos, amadurecidos, e então nós subimos um degrau a mais, não somente na santificação, mas na nossa proximidade com Deus, porque nós experimentamos regiões mais densas do vale da sombra da morte e buscamos o Senhor e saímos daquela situação. Então parece muito plausível, parece muito maravilhoso, parece muito piedoso uma situação que em isolamento, afastado dos instrumentos de luta, de edificação, de combate dos santos, nós buscamos a Deus no anonimato. É isso que nós devemos fazer. Mas nós devemos ter um discernimento. O discernimento que nós devemos ter, irmãos, é de quando as armas que nós estamos usando não são suficientes. Nós precisamos de tanque de guerra. Nós precisamos de avião para bombardear. Nós precisamos de helicópteros. E nós estamos lutando com revólveres, com rifles,
E nós queremos vencer aquele exército que parece absurdamente assustador diante de nós. Estamos lutando com as armas erradas. Mas entenda, nós começamos assim a luta. Nós pleiteamos sozinhos. Nós buscamos o Senhor em silêncio. Nós batemos nos portais da eternidade constantemente para que o Senhor ouça a nossa voz e se incline ao nosso favor. Mas existem situações que Ele quer nos ensinar algo. Você não é tão asséptico assim. Embora você ache que seja. E eu preciso lhe ensinar algo. Sem ajuda você não consegue. Sem o corpo você não consegue. Sem os seus irmãos você não consegue. Se você não destruir essa dignidade que você julga ter, você não consegue. Parece piedoso, não parece? Mas falta discernimento. O discernimento que ele vai começar a desenvolver mais na frente. Esse silêncio de Deus, ele também é retratado pela ausência das ações compassivas de Deus em livrar daquilo que corrói a sua alma e a sua fé. Ele clama piedosamente, copiosamente, mas onde está Deus? Deus não ouve, Deus não atende, Deus não se inclina ao seu favor. Ele está fazendo da forma correta aos nossos olhos, inicialmente, Observe a intensidade, a constância com que ele faz isso. Versículo 2, dia e noite ele faz isso, dia e noite ele faz isso, ele não cessa. Isso mostra a profundidade da sua angústia. Cada momento da sua vida está tomada pela crise que amassa a sua alma, que mina a sua fé. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não cessa. Essa parece ser uma forma comum de oração no Antigo Testamento. Em várias vezes nós vemos até Paulo orientando a Timóteo para falar erguer as mãos santas e se elevar a Deus e buscar o Senhor. A minha alma recusa a consolar-se, recusa a confortar-se. Onde tu estás, Senhor? Então vem à sua mente as lembranças de que Deus já agiu em seu favor no passado. Deus já foi favorável a ele. Ele recorda em momentos do seu passado, da sua vida com Deus, da sua experiência com Deus, em que ele viu, ouviu, experimentou Deus, mas, no entanto, ao invés disso, ao invés daquilo que aconteceu do seu passado, não é isso que ele vê agora, não é isso que ele experimenta agora. E por ver que Deus agiu do passado e agora Deus não está agindo em trazer consolo para ele, ao invés disso trazer consolo, isso traz agonia. Isso carrega a sua indignação. Por que Deus não faz outra vez? Por que Deus não age outra vez? Por que Deus não me socorre outra vez? E essas são indagações, irmãos, que muitas vezes nós fazemos. Mas entenda aqui. Às vezes nós estamos guerreando no fronte errado. Às vezes nós estamos usando as armas erradas. Às vezes nós estamos fazendo as considerações erradas. Às vezes ainda nós não aprendemos, nós não discernimos o que nós queremos, precisamos aprender, o que o Senhor quer nos ensinar. E Ele nos manterá lá, vertendo lágrimas, em gemidos, em agonias, porque Cristo precisa ser formado em nós. Ele precisa continuar a obra que Ele iniciou. E para fazer isso, nós sentimos as dores de crescimento, como uma criança que vê o seu corpo crescendo. Nós sentimos as dores desse crescimento. Mas o Senhor precisa nos ensinar algo. Nós precisamos discernir isso. Olha o versículo 3. Lembro-me, mais uma vez, lembro-me de Deus e passo a gemer. E aqui o retrato é de um choro constante e copioso.
Medito e me desfalece o espírito. Então a sua experiência é de apodrecimento de fora para dentro. Quanto mais ele considera, mais a sua dor aumenta. Quanto mais ele busca no seu íntimo, em si, na sua experiência, no seu isolamento, quanto mais ele faz isso, mais ele é corroído. Então, a fé do salmista aqui, conforme ele retrata, está em crise. E é isso que as nossas experiências de agonia, de dores, de sofrimento, sei lá, de privações, de necessidades, é isso que elas fazem conosco. Elas sempre atingem a nossa fé, invariavelmente, irmãos. Às vezes são golpes mais leves, outras vezes são golpes bem mais profundos. E essa crise, ela é agigantada pelos porquês que são levantados e que, muitas e muitas vezes, nós não temos as respostas. Esses porquês, muitas vezes, apesar de nós considerarmos plausíveis, honestos, eles, muitas vezes, causam mais dor do que traz solução. Porque nem sempre, irmãos, Deus se propõe a responder os nossos porquês. Se Ele respondesse os nossos porquês, não seria fé. Não seria fé. Não seria confiança. Seria apenas influência. Deus nos levaria a um certo discernimento de cada ação que Ele faz, que Ele age em nossas vidas, e nós então consentiríamos com aquilo que Ele faz ou não. Por isso que um dos caminhos de perceber que nós estamos guerreando no fronte errado é notar que os porquês estão sendo levantados demais e nenhuma resposta é vinda. Nenhuma resposta é vinda. Nenhuma. Mas os porquês continuam sendo levantados. Os porquês, os sis, remove de nós a dependência do Senhor. A confiança na soberania de Deus. Deus nunca pediu o meu consentimento para governar o universo. Deus nunca pediu o meu consentimento para tomar o meu coração. Deus nunca pediu o meu consentimento para me fazer nascer de novo. Nunca pediu. Nós queremos sempre o controle, sempre. Nós queremos estar um passo à frente da nossa presente situação, sempre. Esses porquês, eles parecem, a maioria das vezes, sem resposta, e por isso causa crise. Versículo 4, versículo 9, é a crise da fé do salmista. Aqui nós vemos a corrosão da esperança. O versículo 4, ele tem um certo destaque pelo ensino que ele carrega aqui. Deus tem visitado o salmista com profunda insônia. Deus não permite que o salmista pregue os olhos. Deus mantém o salmista acordado. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Aqui, meus irmãos, a grande imagem que veio à minha mente é aquele profundo desejo que você tem para dormir e nenhum de orar. Você não está com nenhum desejo de orar. Você não está com nenhuma disposição de orar. Quanto mais você demora a dormir, eu não sei se isso acontece com você, mas quanto mais você demora a dormir, mais você fica preocupado pela quantidade de tarefas que você tem que fazer no dia seguinte. E se você não tiver a disposição que as tarefas exigem, mais impaciência isso traz para você e mais perturbação isso traz a você. E quanto mais perturbação e mais impaciência traz, mais você fica com insônia. Mais ainda. Embora perturbado aqui, o salmista não compreende as suas angústias, não compreende a sua crise na fé e na esperança. E ele não compreende os instrumentos que Deus usa na sua provação.
A insônia é um desses instrumentos, mas ele não compreende isso. Não saber falar é não saber o que dizer. Talvez ele já considerou tudo que ele tinha que considerar diante de Deus. Já te pedi ajuda, Senhor. Já te pedi socorro, Senhor. As palavras não conseguem mais sair de minha boca. E o que ele vai dizer? Apenas gemidos, como ele disse no versículo 3. Gemo, gemo, gemo. Então o salmista discerne que quando nós não enxergamos e ouvimos a Deus, nós estamos sendo comissionados pelo próprio Deus para a oração. E aqui nós aprendemos algo muito interessante. Nem sempre a oração será prazerosa e voluntária, mas será exigida por Deus. Nem sempre será prazerosa, nem sempre será voluntária, mas será exigida por Deus. Olha, eu não sei se você consegue perceber isso, mas enquanto eu estava meditando nesse salmo, eu estava percebendo aqui o Espírito Santo conduzindo o espírito do salmista para ser preservado e passar pela provação. Não durma. Fala. Levanta. Ora. Quer dormir? Não vai dormir. O sono não virá. Deus não permitirá que os teus olhos sejam pregados. Acorda. Ora. Essa é a preservação do Senhor dos santos. Nós percebemos que não depende de quem quer ou quem corre, que não depende de nós. O salmista, ele relata essa dinâmica das suas noites de insônia. Então ele faz considerações aqui. Ele já experimentou dias melhores. Agora, nós percebemos no versículo 5, versículo 6, nós percebemos a nostalgia da fé do salmista. E nessas noites de insônia, ele passa a considerar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo. Ele levanta questionamentos. E o meu espírito perscruta. Tenta encontrar no mais profundo. Tenta garimpar. Percebe, irmãos? Essa é uma luta interior. Ele continua tentando garimpar consolo e conforto, fé e esperança no interior do seu próprio vazio. Os porquês que ele tenta responder parece simplesmente não encontrar a solução. E aí vem uma sequência aí dos porquês. Versículos 7 a 9. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso, ou me rejeita o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício? Acaso não torna a ser favorável a mim? Cessou perpetuamente a sua graça, e aqui está o foco da indagação de que, será que a sua aliança cessou? Graça aqui é aquele termo pactual, hesed, que é a misericórdia que advém do pacto com Deus. É a misericórdia, é a graça, é o amor experimentado apenas por aqueles que estão arrolados no pacto com Deus. Então a sua indagação é: cessou o seu amor pactual? Cessou a sua misericórdia pactual? E aqui graça carrega justamente esse termo. Cessou a abundância daquilo que eu não mereço, que são todas as dádivas, preservação, os benefícios de estarem arrolados no povo pactuado com Deus. Cessou! Porque até então não havia cessado. Observe como é interessante como isso soa para aqueles que estão retornando do cativeiro. Caducou a sua promessa para todas as gerações. Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias. Então aqui são porquês e porquês e porquês que parecem não serem respondidos naquele fronte onde eles estão lutando. Observe o centro da indagação do salmista aqui, é o questionamento de se Deus se apartou
com seu amor dele. É interessante como a nossa fé, ela nos insulta, a nossa fé ela é insultada e fragilizada quando nós estamos em situações como essas. Nós chegamos ao ponto de duvidar da integridade e fidelidade do amor de Deus. Nós passamos a considerar que os nossos pecados, os nossos erros, os nossos vacilos, os nossos tropeços podem corroer o amor, a fidelidade, a integridade de Deus a tal ponto de ser apartado de nós, apesar das circunstâncias, independente das circunstâncias. Podem ser situações que foram construídas pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas omissões, pelas nossas escolhas erradas, mas apesar disso, o amor fiel de Deus permanece intacto, íntegro. Mas a nossa fé é corroída. Quando situações difíceis são experimentadas por nós, quando a nossa carne começa a ser comida, quando nós experimentamos na pele o sofrimento e a agonia, como que Cristo sendo encaixado em nós e partes do nosso corpo estivessem sendo afastadas para que Cristo fosse encaixado em nós, conformando em nós a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, participando das suas angústias, dos seus sofrimentos, das suas dores. Parece que as benesses são arautos da presença de Deus, enquanto as lutas e provações são evidências incontestáveis da ausência do amor de Deus em nós. E não é assim. É evidente que as benesses são arautos do Senhor. Mas para os santos do Senhor, as lutas e as provações também são instrumentos de graça no fortalecimento do seu povo e não provas incontestáveis de que Deus está ausente do seu povo, de que o amor de Deus não está mais presente no meio do povo de Deus. São instrumentos de graça que desse lado da eternidade nós não conseguimos discernir como nós deveríamos, porque estamos fragilizados por essa carne que ainda apodrece. O amor de Deus resiste às nossas angústias pelo simples fato de não merecermos esse amor. Ele não depende de nós. Ele é voltado para nós, apesar de nós. Por isso que ele resiste. Ele não depende da sua dignidade, ele não depende da sua integridade, ele não depende da sua fidelidade. Ele depende apenas de Deus. Apenas do próprio Deus. E foi por isso que o Senhor Deus enviou o seu Filho, para testificar que ele não depende de nós, esse amor. Abra em Romanos capítulo 3. Quando ele exclama, tornará o Senhor a ser propício a mim, o grande grito que Paulo brada em Romanos capítulo 3 é um sim. E ele ainda mostra evidências de que Deus tornou a ser propício a nós, ao seu povo, sim. Não com um sentimento, não com uma ação miraculosa, mas com uma pessoa. Romanos capítulo 3, versículo 24. A ideia, a imagem de propiciação ou do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, o local onde era aspergido o sangue do sacrifício, para que Deus se tornasse favorável ao povo por mais um ano, por mais um tempo, mais uma vez. A exclamação do salmista encontra um eco favorável nas palavras de Paulo. Romanos 3, 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, não a redenção que há em nós, não a redenção que há nos nossos méritos, não a redenção que há nos nossos feitos, na moralidade dos nossos filhos, do nosso cônjuge, da nossa família, mas justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, a quem Deus ofereceu no seu sangue, como propiciação, como um instrumento de favorecimento de pecadores.
mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, o salmista está completamente atribulado. As Sagradas Escrituras mostram onde está o consolo para nós. Em Cristo Jesus. E mostra onde Cristo se revela a nós com os nutrientes necessários para o nosso fortalecimento. Mas essa reflexão também é esboçada pelo próprio salmista, centenas e centenas de anos antes. Isso quer dizer que... Isso não quer dizer que a experiência de abandono não seja real. Você não tem nenhum demérito se você tiver uma real experiência de abandono. Ela é real, isso é incontestável. Por isso que experiências não são contestadas. Como é que eu vou contestar a sua experiência se você está sentindo isso mesmo? O ponto não é a sua experiência. O ponto é como você trafega por ela, como você administra, qual é a sua logística espiritual nessa experiência de abandono que você tem. Mas ela é real, mas não é porque ela é real que ela é justificável diante de Deus ou que ela vai oferecer para você o meio, os mecanismos de salvação e de consolo por si mesmo. Mas ela é real. Nós temos essas experiências de abandono. Ela assalta todos. Todos, seja aqueles que fazem parte do povo de Deus ou aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Essa experiência é real e o salmista retrata isso. Nós podemos retratar isso de inúmeras formas. Mas também isso quer dizer que ela nunca é o fim para o povo de Deus. Nunca. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo nos preserva, nos protege, nos conduz. Porque nós não somos propriedades nossas. Nós temos um pastor, nós somos ovelhas de um rebanho que tem um pastor supremo. Por isso, na maioria das vezes, nós precisamos descansar. Só que o descanso não é na sua individualidade, usando o termo de forma pejorativa. Não é no seu isolamento, porque essas palavras que podem parecer plausíveis, elas dão luz a um compartimento da natureza pecaminosa, que é o egoísmo, que é a autossuficiência, que não deve estar presente em todos aqueles que fazem parte do rebanho do Senhor. Onde está o consolo, então? Se eu não venci o consolo, observe que o salmista ele fez tudo correto. Ele se humilhou. Ele ficou nu diante de Deus, sem qualquer dignidade. Ele ficou diante de Deus em pó e cinzas. E ele buscou ao Senhor com gemidos, com prantos, com angústias e dores. Isso não foi o suficiente. Mas o Senhor nos deu outros meios de luta. O Senhor nos deu outros instrumentos. Observa, quando a graça de Deus não é vista em nós, eu vejo a graça de Deus em você. Quando a manifestação da bondade de Deus não é vista em mim, não é percebida em mim, eu percebo ela em você. Quando o sustento, o favor de Deus não é percebido em mim, naquela situação problemática, naquela situação de necessidade, naquela situação de definhamento do corpo, nas minhas enfermidades, eu vejo a graça de Deus manifestada em você. É por isso que a grande solução aqui é perceber não como Deus age em mim. Esse é o início da luta, como nós vimos no Salmo 75. Eu recordo os feitos de Deus na minha vida. Eu olho para a minha biografia e vejo que Deus me carregou nos braços inúmeras vezes. Em alguns momentos Ele me ensinou a andar e algumas vezes eu caí e senti as dores desse aprendizado. Mas e quando isso não é suficiente? Eu percebo que eu não sou o foco. Que Deus não salva uma pessoa, mas Ele forma para si um povo.
Ele não tem uma ovelha, ele tem um rebanho. Então, o consolo de Deus não é visto na minha experiência com Deus. O consolo de Deus é visto na experiência do povo com Deus. E essa é a solução observada pelo salmista. Então, muda-se o tom agora. Até aqui o salmo era um lamento. Agora se torna um louvor. O ponto de transformação, de retorno aqui, de crise, é o versículo número 10. E aí esse ponto ele assume um tom de adoração. É como se fosse um estalar de dedos. É uma percepção de que existe um porquê que precisa ser respondido e independe da nossa experiência, depende unicamente na revelação que o próprio Deus fez de si mesmo e do seu plano salvífico para o seu povo. Esses questionamentos da fé, eles se deparam e param diante do ser de Deus e da sua imutabilidade, da sua fidelidade. Apesar dos meus sofrimentos, angústias e dores, Deus não muda e continua fiel, não a mim, mas a sua palavra, as suas promessas e a sua aliança. Aqui, a experiência individual dá lugar ao conhecimento revelacional e o agir de Deus no meio do seu povo. A integridade do pacto de Deus, tendo a promessa como a fiadora, como o cheque de que Deus manterá a sua aliança, é um instrumento de graça observada pelo salmista. Aquilo que o salmista conhece de Deus o leva a um questionamento que tira ele do buraco que não permite ver a luz. O questionamento é o versículo 10, quando ele diz: então disse eu, isto é a minha aflição, isto que? A surdez e a cegueira espiritual que agora ele experimenta. Esta é a minha aflição. Qual é a aflição dele? Qual é sua grande indagação? Mudou-se a destra do Altíssimo. É isso que ele experimenta. Mudou-se a destra do Altíssimo. A mão poderosa de Deus não está voltada para mim mais. Não. Porque se tivesse, eu não estaria passando por isso. Observe que, mais uma vez, esses são os tráfegos, ou o tráfego, os caminhos percorridos no interior dele, conduzido pelo o Santo Espírito de Deus. Aqui nós conhecemos o que é preservação dos santos. Nós saímos de suas situações. Nós chegamos a questionamentos, nós percebemos proposições, soluções, nós descansamos algumas vezes de tal forma que nós julgamos ser impossível de ser experimentado e nós não sabemos como isso acontece. Mesmo quando os porquês não são respondidos, mesmo quando os tantos sis que são considerados parecem não ter soluções, nós simplesmente repousamos no fato de que Deus preserva o seu povo. Eu preciso me recostar naquele povo que Deus preserva, para ver o agir de Deus na vida do seu povo, e não no egoísmo da minha experiência individual, mas no agir do seu povo. O Espírito Santo de Deus aqui está, é como que estivesse nos arrancando de nós mesmos e nos colocando nos braços do Pai, nos levando a questionamento, a considerações que vão muito além de nós. E aqui a recordação e meditação no ser de Deus e nos feitos de Deus são um remédio para a alma do salmista. Versículo 11 ao versículo 13. A cura das feridas da fé. A recordação, a meditação dos feitos de Deus aqui fazem referência à história da redenção, mas especialmente aqui ele está considerando os eventos do êxodo, do povo de Deus do Egito e daquele período do deserto, como Deus se revelou, como Deus se manifestou para um povo, no meio de um povo e para a salvação de um povo, não de uma pessoa. E essa mesma verdade
ela é repetida de 4 formas diferentes nos versículos 11 e versículo 12. Ele fala a mesma coisa, usando termos diferentes, querendo observar entonações e pequenos acréscimos em sua reflexão. Quando ele diz, recorda os feitos de Deus. A ideia aqui é de trazer a lembrança, né? Trazer à mente, é colocar diante da mente os feitos de Deus. Ele fala a mesma coisa usando termos diferentes. Pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Então, o foco mudou aqui. Não somente ele não é mais o foco, apesar de Deus ser o foco aqui, mas o ponto dele é que ele saiu dessa individualidade e ele está considerando o agir corporativo de Deus. Existe uma transição muito importante aqui na condução do Espírito de Deus para resgatar esse salmista de sua crise, desse buraco que ele entrou. O sofrimento, e aí é um dos destaques aqui que nós aprendemos nessa transição, é de que o sofrimento nos torna egoístas. Nós olhamos para as nossas dores, nós julgamos as nossas necessidades, nós julgamos as nossas aflições. E se nós formos conversar, debater, considerar, também com aqueles que estão sofrendo, nós temos que colocar as vírgulas e os mais em relação ao nosso sofrimento, em exaltação às nossas dores, em exaltação às nossas angústias, às nossas agonias. O sofrimento ele nos torna egoístas, até passarmos pela provação. Quando passamos por essa provação, o egoísmo dá lugar à maturidade, ao fortalecimento. A dor, ela pinta o egoísmo e o isolamento como plausíveis. O Espírito Santo o faz perceber que Deus não salva uma pessoa, mas Deus preserva um povo. E ao olhar para o agir de Deus na história, ele vê Deus agindo no meio do povo, através do povo. E aqui, nessa construção de solução para o que ele enfrenta, ele exalta o caráter de Deus. Ele exalta a natureza de Deus, aquilo que faz de Deus, Deus, a essência do ser de Deus, onde deve estar alicerçada a sua fé. Fidelidade, mutabilidade. Deus, ele é um ser distinto. Deus é santo. As palavras que pareciam ser mais densas, mais cinzentas e mais escuras se tornam reluzentes, não apontada para si, mas apagando a si mesmo e exaltando a Deus. Quando ele está considerando a vida dele, ou a ausência de Deus na vida dele, ou o silêncio de Deus na vida dele, Deus parece meio que encurralado no lugar escuro, onde é açoitado pelos seus questionamentos constantes. Há essa mudança nas suas considerações. E nessa mudança do recobrar de consciência, tirando a ele mesmo do foco e colocando o foco no agir de Deus, no meio do seu povo, então ele percebe que os feitos de Deus e o caminho de Deus é santo e distinto. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Quando ele coloca a segunda consideração, ele mostra que Deus é distinto de todos os demais. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Observe que a cura da fé acontece na reconstrução da confiança em Deus e no descanso que ele tem em Deus. O versículo 14 até o versículo 20 nós vamos ver, e essa consideração é importante, que o poder de Deus é exibido no povo de Deus. Eu achei muito interessante como ele inicia mostrando esse poder de Deus. Quando ele ao considerar o poder de Deus, ele aponta para o povo de Deus. Olha, observe,
Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Ele está mostrando o poder de Deus. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. A partir do versículo 16, ele mostra como esse poder de Deus agiu nas suas maravilhas, nos seus prodígios, nos seus milagres, como Deus testificou desse poder para as nações, para os povos. Ele cria um vínculo tão intrínseco entre a manifestação do poder de Deus e o próprio povo de Deus, em que Deus exerceu o seu poder de forma evidente e notória no meio do povo de Deus, para testificar que Deus habitava no meio do seu povo, preservando o seu povo, conduzindo o seu povo. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso são exortações da onde o salmista deve estar. Aonde o salmista deve buscar refúgio, proteção, segurança, é no meio do povo de Deus. Olha o versículo 16. Aí ele faz referência àquele episódio do Mar Vermelho, né? Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Quem estava diante das águas, meus irmãos? O povo de Deus. Existe a manifestação presente, intensa e profunda no meio do povo de Deus, que é completamente diferente das nossas ações de graças ou das nossas disciplinas espirituais individuais. Completamente diferente. Há poder, a glória, a experiência com Deus nas nossas disciplinas espirituais, nas nossas lutas individuais, pleiteando diante de Deus para que olhe a nosso favor. Evidentemente isso há. Mas há o agir poderoso, diferencial de Deus no meio do seu povo, em que o poder de Deus é visto de forma mais intensa no movimento do povo de Deus. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte à outra. A partir daqui do versículo 18, parece que ele talvez esteja fazendo alguma menção àquilo que aconteceu no Monte Sinai, na manifestação de Deus entregando os mandamentos para Moisés. O rebombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho e as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. E aqui ele enfatiza o local de proteção e provisão. Deus age no meio do seu povo. Deus nutre áreas da nossa vida no meio do seu povo. Áreas que não são nutridas nas nossas experiências individuais. Deus manifesta o seu poder de forma distinta no meio do seu povo. Poder esse que não será manifestado, não será visto, não será experimentado em nossas experiências individuais com Deus. Não importa o que nós estejamos enfrentando. Se nós nos afastarmos do rebanho do Senhor, significa, em alguma medida, se afastar do poder de Deus. E é isso que sempre acontece. Quando nós nos afastamos da igreja, nós definhamos na fé e perecemos. Invariavelmente. O poder de preservação do crente está no meio do povo de Deus. Invariavelmente. Quando nós nos afastamos do rebanho do Senhor, nós perdemos contato e nutrição do poder preservador da fé que vem de Deus e age apenas no meio do seu povo. E é isso que o salmista percebe. Embora agora, individualmente,
eu não perceba isso, eu não veja, não escute, eu preciso me aproximar do povo e descansar em Deus, repousando nos braços do povo de Deus, porque lá está a proteção, a provisão e o consolo. Se nós observarmos todo o salmo, nós percebemos na reflexão do salmista, e é isso que Esdras quer mostrar para o povo que retorna, nós precisamos permanecer juntos. É o povo que precisa retornar. É o povo do pacto que precisa se ajuntar, porque Deus age no meio do povo. O amor de Deus é experimentado no meio do povo de Deus de uma forma diferenciada. O povo de Deus é o lugar onde as angústias não superam o poder de Deus. No meio de Deus há consolo. No meio do povo de Deus há consolo. No meio do povo de Deus há inúmeros, incontáveis instrumentos de graça que são edificados pelos incontáveis dons que Deus concedeu aos santos. Isso há apenas no povo de Deus. É por isso que nenhum crente sobrevive fora da igreja. Nenhum. Porque Deus o fez necessitado do oxigênio que há na igreja, no ajuntamento santo. Para a gente finalizar com o versículo 20, é com essa ênfase que o salmista conclui. No povo de Deus, o amor e o cuidado de Deus serão experimentados de forma extraordinária. É o lugar onde as angústias são dissipadas pelo poder de Deus. É o lugar onde nós seremos conduzidos e cuidados. É o lugar onde Deus instrumentalizou o necessário para que nós sejamos preservados e guiados como ovelhas do seu pastoreio. Deus provisionou tudo necessário para que isso acontecesse e Ele lembra disso. Por que isso é importante? Olha o versículo 20. O teu povo, tu o conduziste, não por experiências, não através dos seus próprios olhos, mas através dos olhos de outros. Quando o povo não via, Deus concedeu vista a alguns, Deus concedeu visão a alguns. Quando o povo carecia, Deus concedeu cuidado a alguns para que esses alguns cuidassem do povo. Quando o povo perecia nos seus próprios pecados, Deus concedia integridade a alguns para conduzir o povo. Quando o povo carecia de fé, de esperança, Deus concedeu fé e esperança a alguns para que esses conduzissem o povo. Isso se chama pastoreio, irmãos. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Às vezes nós não percebemos a preciosidade do que é ser pastoreado por instrumentos de graça do Senhor. Às vezes nós não percebemos como Deus nos preservou através das palavras de alguns, através das intercessões e dos clamores de alguns, através dos choros e das angústias de alguns, através da misericórdia e da paciência de alguns. Às vezes nós não percebemos como Deus nos preservou através das palavras consoladoras de alguns até que não usufruem, que não têm o benefício de mesmas palavras consoladoras. Em síntese, o salmo pode ser resumido da seguinte forma: quando as angústias parecem subverter, deteriorar o amor de Deus, pode ser um sinal de que não estamos onde nós deveríamos estar. Se você não experimenta os nutrientes que há no povo de Deus, as armas que há no povo de Deus, talvez você não esteja vivendo a igreja como você deveria viver.
Talvez você não esteja vivendo em comunidade como você deveria viver. Talvez para você o egoísmo e o isolamento ainda é uma grande armadilha na sua experiência de fé. Cuidado, porque um dia você pode ser assaltado com angústias e dores que só serão dissipadas para que a sua fé não seja minada apenas pela vida do povo de Deus. E é a vida com o povo de Deus, irmãos. Você não virá a um culto e isso será solucionado, não. É o tomar café com o irmão, é uma conversa com o lanche, é uma conversa depois do culto, é o cultuar junto com o povo, é um tempo de oração junto, é um estudo junto, é a edificação de um espírito, de uma alma, de uma experiência com o Senhor, que fortalece-nos para o dia da angústia. E isso só acontece quando nós estamos unidos ao povo de Deus, o centro de preservação da nova criatura. A nova criatura não é preservada longe dessa fortaleza, desse local de segurança, onde o reino de Deus é evidenciado em maior intensidade. Vamos orar. Nosso Senhor, Pai maravilhoso, obrigado por Tua palavra, ó Deus. Obrigado por Tuas exortações e pelo Teu consolo, Pai. Obrigado por nos colocar, nos ajuntar no meio de um povo que o Senhor preserva, que o Senhor guarda, que o Senhor pastoreia, meu Deus. Obrigado por nos conceder uma igreja que busca com fidelidade exaltar o Senhor e caminhar em novidade de vida constantemente, Deus. Obrigado por nos dar dons, obrigado por nos munir com talentos, obrigado por nos conceder a graça da renúncia, da abnegação, no desprendimento em favor dos outros. É verdade, ó Deus, que nós precisamos todos os dias refletir, meditar, lutar, para que nós permaneçamos na estrada da santificação, rumo ao encontro do Senhor em Cristo Jesus, ó Deus. Mas o Senhor tem nos concedido essa maravilhosa graça. Aqueles, ó Deus, que aqui estão, que estão passando por esses questionamentos, essas crises de fé, que o Senhor lhes conceda o discernimento de onde há a solução, de onde há a esperança, onde é o local do teu pastoreio, ó Deus. Que o Senhor mostre, Pai, onde Cristo é manifestado de uma forma extraordinária todos os dias em que esse povo é reunido. Ajuda-nos, ó Deus, no dia mau, para que possamos perceber a tua boa mão agindo em favor de um povo, para a exaltação de Cristo. Amém.